5 crenças furadas sobre a psicologia para não acreditar mais em 2024. Olá, meu nome é Rodrigo Gianangelo, sou psicólogo e mestre em psicologia há 25 anos e vou abordar aqui algumas bobagens da psicologia pop. Quanto do seu cérebro você realmente usa? No filme Sem Limite, 2011, Bradley Cooper interpreta um escritor em crise que toma uma pílula mágica que lhe permite usar 20% do cérebro. E então ele escreve um livro num fim de semana. Há uma ideia bizarra de que usamos apenas parte do nosso cérebro, além da fala em 10%. Esse mito provavelmente começou com um psicólogo do século XX, início do século XX, chamado William James, que sugeriu que a maioria das pessoas não vivia o seu potencial ao máximo. No final da década de 1920, a imprensa compra essa ideia e começa a divulgar o mito dos 10%. Às vezes é feita a fake news da fake news e se atribui essa ideia erroneamente a Albert Einstein. O fato é que nós usamos 100% do nosso cérebro, até porque a natureza não faz coisas assim totalmente sem uso e não faria sentido a gente ter um cérebro desse tamanho se não fosse para usá-lo completamente. INFJESTF. Já viu essa sopa de letrinhas no LinkedIn ou em algum processo seletivo de empresa? 2 pesquisadoras de sobrenome Briggs Myers, mãe e filha, pegaram o trabalho do célebre psicólogo Carl Jung sobre a personalidade humana, tiraram dele toda a sua profundidade e tornaram uma ferramenta de avaliação. Por uma dessas pragas misteriosas, o teste que elas bolaram ganhou muita popularidade, principalmente no meio empresarial. É comum você ver o RH de empresas falando sobre a importância da avaliação Myers-Briggs, que é a MBTI dos candidatos. Um artigo de 1993 afirmou que há evidências insuficientes para apoiar os princípios e alegações sobre a utilidade do teste, e outros desde então não mudaram esse entendimento. O MBTI é baseado em pseudociência, assim como a maioria dos testes populares de personalidade online. O tal do efeito espectador é dos mais aterrorizantes. A história diz que uma multidão assistiu a uma mulher sendo estuprada e assassinada em plena luz do dia e não fez nada. Daí dizem que é o tal efeito espectador que explica que as testemunhas de um grupo acham que é responsabilidade sempre de outra pessoa e, portanto, não se envolvem. Essa é uma versão muito distorcida do assassinato de uma moça chamada Kitty Genovese, em 1964. No crime, que foi publicado pelo The New York Times semanas após o fato, 38 testemunhas, que provavelmente estavam dormindo, porque tudo ocorreu, na verdade, às 3 horas da manhã, ouviram gritos, mas não sabiam o que estavam acontecendo. Aliás, muitas, inclusive, ligaram para a polícia. O efeito Dunning-Kruger, muitas vezes simplificado como a pessoa estúpida é tão estúpida que não entende o quanto ela é estúpida. Por outro lado, quem realmente entende a vastidão de um campo de estudo subestima o seu conhecimento. Estudos mais recentes sugerem que as pessoas são boas em estimar seu nível de conhecimento, embora tenham uma tendência geral de pensar que estão um pouco acima da média. E um exemplo mais claro disso pode envolver cientistas que se afastam do seu campo de estudo. Por exemplo, um físico quântico maravilhoso, ganhador do Prêmio Nobel, pode com grande confiança dizer uma super besteira sobre a utilidade de megadoses de vitamina C. Sim, é você, Linus Pauling. Da mesma forma, médicos e psicólogos podem dizer as maiores sandices sobre mecânica quântica. Qual é a sua linguagem do amor? O autor da série As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman, descobriu um código para te ajudar a se comunicar melhor com quem você ama. Linguagem do amor é como alguém prefere receber e demonstrar amor. A lista inclui toque físico, atos de serviço, recebimento de presentes, tempo de qualidade e palavras de afirmação. Parece plausível, mas não tem fundamento na ciência. Esses livros foram inicialmente publicados como literatura cristã. Chapman era um pastor batista e tinha um PhD na faculdade bíblica. E ele também aparece como colaborador de uma organização chamada Focus on the Family, que é focada, na verdade, em homofobia.
E, finalmente, se uma pessoa te atende, pede exame, prescreve medicação, mas nunca passou pela faculdade de medicina, ela pode ser até presa. A mesma segurança vale para profissões como advogado, dentista, engenheiro. Mas você sabia que qualquer pessoa pode se dizer terapeuta e atender pessoas em sofrimento psíquico? Isso mesmo, a minha profissão é pessimamente regulamentada no Brasil. Eu estudei 15 anos entre graduação, especialização, residência e mestrado, mas eu não precisava. No nosso país, a atuação como terapeuta não depende de formação ou experiência prévias. Sua mãe, sua professora de inglês, o cara que arruma o seu computador quando dá pau, qualquer pessoa pode se auto-intitular agora mesmo terapeuta e começar a atender imediatamente. Mas fiquem tranquilos, nem tudo é sombrio. Alguns deles fazem cursinhos de 6 meses, um ano, ou de fim de semana, pelo menos. São psicanalistas, não psicólogos, são terapeutas florais, reikianos, astrólogos, enfim. A lista hoje é quase infinita. Deixe seu like e inscreva-se.